Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma aula para ajudar vocês aí nos vestibulares que pedem gêneros, como a Unicamp, UFLA e PUC. A aula de hoje vai ser sobre editorial, um gênero jornalístico muito pedido, muito importante, principalmente na UFLA, ele é muito recorrente. Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho no gênero, vem com a gente. Não se esquece, se você gostar da nossa aula, dá um joinha e se inscreve no nosso canal. Você também pode ativar o sininho que fica aqui embaixo, porque sempre que tiver uma aula nova, o sininho vai apontar para você, ok? Vamos para a aula então. Vamos falar um pouquinho hoje sobre editorial, que muitas vezes é também chamada de carta do leitor em alguns veículos de comunicação. Ele também é um texto que é divulgado em jornais, revistas e sites, e ele é um texto bastante importante dentro desses veículos de comunicação. Então, ele muitas vezes é considerado como carta do leitor, porque como carta do leitor, ele fica um pouco mais direto com o público. O editorial, ele tem como objetivo, como finalidade, expressar a opinião do jornal, da revista, do site, sobre algum tema que está sendo bem focado pela sociedade. Então, o jornal, a revista, na verdade, deveriam dar opinião nesse momento. Geralmente, ele é o texto de abertura do jornal, da revista ou do site, né? Então, ele vai abordar de uma maneira crítica, essa crítica pode ser positiva ou negativa, aquele assunto que ele quer sobre determinado ponto de vista, né? Ele vai sempre ter um ponto de vista. Assim como o artigo de opinião e a dissertação argumentativa, ele é um texto predominantemente dissertativo argumentativo, então vai buscar convencer. Então, se eles utilizarem como carta ao leitor, isso fica mais próximo, porque eles podem falar de um jeito mais assim, você, tananã, né? Se for o editorial formal, você vai usar sempre terceira pessoa, nunca se referindo ao leitor. Na carta do leitor, você já pode usar a primeira pessoa e se referir diretamente ao leitor. Então, muitos jornais, revistas estão optando por fazer o editorial como carta ao leitor, certo? Aí, então, aqui está a explicação sobre isso, ó. O editorial ou carta ao leitor é um texto que traz a opinião coletiva dos responsáveis pela redação de um jornal ou revista, visando tanto a conquistar a respeitabilidade do leitor, quanto a promover com ele um diálogo, um espaço de ideias provocativas a respeito de algum tema ou fato atual e relevante para a comunidade. O assunto abordado pode ter caráter político, social, cultural, ético ou econômico. O importante é que ele provoque discussão, repercuta nos comentários dos leitores, ganhe vulto, promova debates e discussões. Então, é um texto que tem como objetivo gerar polêmica mesmo, né? Fazer com que o leitor pense naquilo, provocar o leitor para que ele mude de ideia. Você poderá encontrar em duas formas, né? Como editorial ou como carta ao leitor. Então, no caso da carta ao leitor, ocorre que o texto se compromete estruturalmente com o gênero carta, com a apresentação de vocativo e evocações diretas ao leitor. A seção do veículo, jornal, revista ou portal da internet em que tal texto se insere também pode receber o nome de carta ao leitor. Normalmente, o editorial tem um título e não é assinado. Isso reforma a intenção de expressar o posicionamento do próprio veículo de comunicação e não de alguém em particular, no caso, o editor. E assim, na hora de a gente escrever esse texto para o vestibular, sempre a gente tem que ter em mente, os textos que a gente escreve para o vestibular não podem ser assinados. Se a gente assinar, a gente está se identificando e a identificação, ela leva nota 0. Então, se você está escrevendo para o vestibular, algumas coisas a gente tem que ter em mente. Uma coisa é escrever para o jornal especificamente, outra coisa é escrever esse mesmo gênero para o vestibular. Então, para o vestibular, sem assinatura. Assim como, no caso do editorial, não tem assinatura também. No caso da carta, a gente já vai ter aí uma identificação maior. Então, a gente precisa tomar cuidado na hora do vestibular para não se identificar. Isso é muito importante.
De um jeito ou de outro, o texto é o gênero textual escolhido para abrir a publicação e evocar diretamente o leitor a participar do debate sobre uma ideia, um tema ou um fato, né? Então, assim, o leitor vai poder participar. Como? De que maneira? Ele vai poder discutir esse assunto na família dele, na sociedade em que ele vive, e ele pode enviar para a revista uma carta do leitor discutindo isso, né? E muitas vezes essas cartas do leitor vão ser também publicadas quando a revista, o site ou o portal lá achem interessante, certo? Mas vamos voltar para o editorial, que é esse texto em que o jornal ou a revista dá a sua opinião sobre um tema que está sendo discutido na sociedade. A estrutura do editorial, ela é a mesma estrutura da dissertação argumentativa e do artigo de opinião. Ela começa com uma introdução, em que a gente vai colocar o tema, que é sobre o que eu vou falar, e a tese, que é o que eu vou defender. Então, na introdução, a gente já deixa claro sobre o que a gente vai falar e o nosso posicionamento. O desenvolvimento, 2 ou 3 parágrafos defendendo a minha tese. O meu desenvolvimento precisa realmente defender a minha tese. Então, eu posso fazer a pergunta: por que eu defendo essa tese? As respostas que vieram para mim vão ser os meus argumentos para eu poder defender essa tese no meu desenvolvimento. E eu preciso provar isso, provar que esse meu argumento realmente é verdadeiro, através de dados estatísticos, de exemplos, de comparações, de citações de autores renomados, de análises que eu tenha lido em fontes seguras, colocando a fonte, né? É sempre importante colocar o nome do autor citado, tudo isso. E a conclusão, que retoma o tema e a tese e faz uma síntese das ideias que eu desenvolvi. Lembrando que na conclusão não posso ter nenhum elemento novo. A conclusão é sempre retomada de tudo. Nenhuma citação nova, nada. Na conclusão eu vou fazer uma retomada de tudo que eu falei, concluindo, mostrando que realmente a minha tese é relevante. Não se esqueçam do título, né? O título precisa ficar lá no topo do texto. Geralmente os vestibulares pedem para não pular linha. Muitos vestibulares deixam uma linha fora do retângulo da redação para você colocar o título. Os vestibulares que gostam que vocês pulem linha, geralmente dão 32 linhas, uma para o título, uma para você pular e 30 para vocês escreverem. Mas se tiver somente 30, coloque o título, não pula e começa a redação. Muitos vestibulares também trazem essas orientações lá naquele campo instruções. Então, olhem esse campo, observem bem para ver o que eles estão pedindo para vocês. Em vestibular, o mais importante é seguir os comandos da questão que estão na sua prova. Então, leiam as instruções, sublinhem. Se puder usar marca-texto, usa marca-texto para deixar aquilo bem claro para você. E aí, constrói o gênero do jeitinho que a gente está falando aqui. Em terceira pessoa do singular, editorial, né, formal, é em terceira pessoa. Se for carta ao leitor, aí você vai escrever em primeira pessoa, do singular ou do plural. Em síntese, a gente tem aqui um resuminho sobre o que é o editorial. Aí, começamos. Texto curto e objetivo que manifesta a opinião de um jornal ou algum órgão de imprensa sobre acontecimentos importantes em âmbito nacional ou internacional. A estrutura, a introdução com contextualização da questão a ser analisada, tema e tese já bem claros ali, o desenvolvimento, a apresentação de argumentos que sustentem a análise e embasem o ponto de vista a ser discutido, o desenvolvimento, cada argumento, são necessários no mínimo 2, né, parágrafos de desenvolvimento. Cada argumento, o argumento 1 e o 2, precisam defender a sua tese e precisam estar embasados por provas das áreas do conhecimento, como citações, exemplos, etc., como a gente já viu. E a conclusão, demonstração da validade da opinião defendida com base nos argumentos apresentados. Retoma a tema e tese e faz uma síntese da argumentação. A linguagem é formal, adequada à norma culta, de caráter impessoal, tom generalizante e analítico. O contexto discursivo,
Contexto de circulação são jornais diários, revistas, sites, portais, e o perfil do leitor é universal genérico, pessoas interessadas na análise dos fatos. Aí vocês podem me perguntar, eles vão pedir o editorial ou a carta ao leitor? Isso vocês vão ver nas instruções. Pedindo editorial ou pedindo uma carta ao leitor focada no editorial, a maneira de fazer vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai usar uma linguagem diferente de um texto para o outro, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Você vai defender a opinião do jornal sobre determinado assunto, tentando convencer o leitor a mudar de sua opinião. Por isso ele é um texto argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Se for carta, vai ter toda a estruturação da carta. E aí você pode ver num outro vídeo que a gente já lançou aí no YouTube, que a gente vai lançar para frente sobre estruturação de carta. Beleza? Uma coisa importante, a gente tem um site no ar, né, sobre correções de redações focados por enquanto no Enem. Se vocês quiserem acessar o nosso site, é esquemaredacões.com.br. Acesse o nosso site, dá uma olhadinha, se inscreve para fazer algum tipo de correção lá para você ver como que vai te ajudar a passar bem no Enem. Beleza? Até a próxima aula então!